Programa Totalmente Mãe no ar e hoje nós vamos falar sobre BLW, ou então Baby Led Weaning, essa siglazinha que está chamando muita atenção das mamães mais antenadas e também de muitos profissionais da saúde quando se fala em introdução alimentar. E nós também vamos dar aquela passadinha clássica na loja de fábrica da Dorel e no novo Espaço Claro que vocês estão tendo a honra de conhecer. Fica ligadinho que o programa Totalmente Mãe está começando. Gente, escuta só, sabia que quem assina o Combo Multi se dá muito bem? Olha quanta vantagem! Você vai ter uma rede novinha, falar ilimitado para qualquer fixo e celular de todas as operadoras do país usando 21 e ter 60 GB para navegar no 4G mais rápido do Brasil. E aí, tá dentro? É só você escolher o Combo Multi de 30 GB com o dobro de internet e aproveitar tudo isso que a Claro pode oferecer para você. Saiba mais em claro.com/combomulti ou então procure o Espaço Claro mais pertinho de você, que fica na BR Torres, número 42, no centro da cidade, ou então no Shopping Boulevard. Claro, você merece o novo. Vamos falar hoje sobre BLW. Você já ouviu falar sobre essa sigla que é extremamente importante na introdução alimentar do seu filho? Então eu vou conversar hoje com a Railane Figueira, ela que é mestre em nutrição materno-infantil, para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Railane, primeiro, essa sigla importada, ela quer dizer o quê? Significa desmame guiado pelo bebê. No Brasil, a gente não usa mais essa palavra desmame, a gente usa a palavra que é uma alimentação complementar. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela indica o aleitamento materno até o 6º mês exclusivo e a partir do 6º mês até 2 anos de idade, complementar. Então, no Brasil é uma alimentação complementar. Então, no Brasil a gente tem a Conalco, que ela segue as instruções da BLW, e a BLW ela é o desmame guiado pelo bebê, onde o bebê ele se guia para ele introduzir a alimentação na vida dele após o aleitamento materno. Então, até foi bom você falar, porque às vezes o pessoal que tem em casa desmame guiado pelo bebê, Baby Led Weaning, fica achando que a criança vai sair, ela vai se desmamar sozinha, quando na verdade a palavra desmame não tem nada a ver com o abandono à amamentação. Não é um abandono, na realidade é uma complementação, porque até o 6º mês, a BLW coloca muito bem isso, até o 6º mês o leite materno ele é exclusivo e não precisa nem de água e nem de nenhum outro alimento. A partir do 6º mês, a quantidade de nutrientes que deveria ser um pouco maior, o leite materno já não tem a quantidade. Mas ele tem fatores hormonais, enzimáticos e tem outros fatores importantes no leite materno, imunes também, que você precisa ter isso até 2 anos de idade para o bebê. E também para o processo digestivo e tudo mais. E aí, quando você introduz a alimentação, você se guia em alguns processos naturais da fisiologia do bebê, com relação ao processo digestório, mastigação, deglutição. E a BLW, ele dá essa autonomia para o bebê com os alimentos, para ele estimular esse conceito de conhecer, de ter a variedade dos alimentos. E uma coisa importante é que com 6 meses, o bebê quando ele começa a introdução alimentar, ele tem o prazer na região da boca, né? Na palatabilidade. No paladar. Então, para você estimular isso para o bebê, é extremamente importante. A BLW faz isso para o bebê conhecer os sabores, o cheiro, a textura. Então, ele vai estimulando a quantidade e a digestibilidade através da introdução do alimento. Então, você poderia dizer que a BLW ela deve ser iniciada a partir dos 6 meses? A partir do 6º mês, mas com cuidado. Porque muitas mães, elas acham assim, o bebê fez 6 meses naquele dia, no dia 20. Então, no dia 20 eu vou começar a introdução alimentar do meu bebê e vou seguir a BLW. E alguns bebês, as mães ficam frustradas e acham que o bebê não está aceitando muito bem a alimentação. O bebê ele tem 2 reflexos.
um reflexo que a gente chama de protusão, que ele coloca a linguinha para fora e as mães acham que ele não está aceitando bem. Na verdade, ele está aceitando, só que ele não está acostumado com o peso do alimento ainda. Ele não consegue mastigar ainda o alimento. Então, ele coloca a linguinha toda hora para fora. E o outro reflexo de gag, porque nós, quando a gente ingere um alimento que eu vou engasgar, eu sinto isso na faringe ou um pouco mais a fundo na garganta. Já o bebê tem na língua. Então, o bebê, para proteção dele, a língua é um pouquinho mais levantada. Então, o bebê, quando eu coloco o alimento, ele faz aquele reflexo e você acha que uma ânsia de vômito. E alguns bebês, eles têm isso por mais tempo. Então, existe essa frustração da mãe. Quando eu começo a introduzir a alimentação, ele fica colocando para fora ou tem esse reflexo de ânsia de vômito. E aí, a gente acha que o bebê não está na hora de se alimentar ainda. Então, tem que seguir umas orientações para poder introduzir o alimento da forma adequada. Então, assim, gente, né? O pessoal que está assistindo, gente. Não adianta, às vezes, tentar partir para uma fase tão importante dessa na vida dos filhos da gente, que seria a alimentação, seja pela BLW, então pelos métodos tradicionais, sem a consulta a um nutricionista, né, Raina? Isso, porque aí o nutricionista ele vai indicar exatamente quais os alimentos, qual a quantidade a ser ofertada, e também o tamanho e a forma como que você vai direcionar. A BLW, ela segue exatamente assim. Os alimentos são dispostos para o bebê numa forma mais consistente, né, em forma de palitos. Então, o bebê no início, com 6 meses, ele já senta, então ele já tem que ficar sentadinho numa posição ereta para poder ele não correr o risco de engasgar, além do que ele já tem o risco, né? E o alimento, ele é ofertado em uma bandeja ou num prato maior, porque ele não se usa na BLW nem talheres e nem pratos. Então, os alimentos são dispostos em formas atrativas para o bebê e o bebê ele pega esse alimento e leva até a boca. Que já é um reflexo natural, dos bebês, né? De colocar tudo na boca. A Gil Heppler, ela ficou estudando essa convivência do bebê com a família. E ela sempre diz que isso já existia entre as famílias. E que as famílias, assim, eu tenho 7 filhos, um filho mais novo, ele aprende com o mais velho, observando o filho mais velho a levar o alimento na boca. Então, assim, ela preza muito isso, que é importante o bebê sentar-se à mesa com a família, o bebê, ele conhece comer os mesmos alimentos que a família, então ele tem o ato de levar esse alimento na boca, então o bebê ele vai aprendendo a comer. E outra coisa importante também que ela preza é o tempo, que o bebê tem o seu tempo, a sua maneira de se alimentar. Ele vai escolher os alimentos que ele mais gosta e aquilo que não agrada a ele, de acordo com a oferta que for utilizando com o bebê. Então, assim, tem esses procedimentos que são muito interessantes na BLW. E uma coisa, você falando da escolha do bebê, surgiu até uma dúvida em mim, assim. É verdade que as crianças, quanto mais novinhas, vamos pensar assim, a partir dos 6 meses, for ofertado para elas alimentos mais ácidos, mais azedinhos, mais probabilidade ela tem de futuramente gostar? Ou então é ela, a partir dos 2 anos, quando ela já tem a opinião formada, por exemplo, começar a ofertar e a criança realmente dizer se gosta ou não gosta? Existe a fase do azedo e do amargo, porque o azedo e o amargo é o único sabor que você precisa estimular no bebê. Se você não oferta o azedo e o amargo, ele vai ter uma preferência pelo doce e pelo salgado. Então, é importante estimular sim, porque aí ele vai conhecer todos os sabores. Então, assim, é a fase primordial de você mostrar para ele, ó, esse é o sabor deste alimento, e aí o cérebro dele vai memorizar de acordo com... o abacaxi tem aquele gosto, que o kiwi tem aquele gosto. Então, ele vai memorizar com aquela situação, então, assim, ele vai se acostumar com o gosto, e aí ele vai ter mais probabilidade de aceitar novos alimentos no futuro. Isso é muito importante a gente seguir essas etapas do bebê, dos sabores. Porque assim, o bebê que ele é amamentado no leite materno exclusivo, a mãe, tudo que ela ingere tem sabor no leite materno. E já o bebê que usa fórmula, a fórmula tem um sabor único. Então, o bebê que usa fórmula, ele é mais limitado aos sabores. Então, eu tenho que estimular mais do que aquele outro bebê que usa o leite materno. Então, assim, ele tem uma preferência melhor pelo salgado, que usa fórmula, do que o bebê que é amamentado com o leite materno. Então, existem essas diferenças que a gente precisa estimular.
Tá bom, então, Helene. Pessoal, olha só, o assunto não acabou aqui, porque BLW é extremamente amplo e extremamente esclarecedor pra gente. Eu vou pro intervalo, mas daqui a pouco eu volto com mais Totalmente Mãe. No Claro Troca, seu smartphone usado vale desconto para trocar por um novinho. Veja como é fácil. Clientes de qualquer operadora podem levar o seu smartphone usado no Espaço Claro e utilizar o mesmo como forma de pagamento para um novo. No Espaço Claro, eles vão avaliar o seu aparelho de acordo com o modelo e estado de conservação. Depois, esse valor é descontado na hora de comprar o seu celular novo. É fácil, rápido e seguro. É claro. E aí, tá dentro?